Glória a Deus, aleluia. Vamos hoje falar de predestinados, ou seja, escolhidos por Deus. Estamos lá, vamos ler Jeremias 1, 5 e depois 1 Samuel 16, os versículos adiante ali. Lá em Jeremias 1, 5, o Senhor fala: antes mesmo de tu nasceste, te separei, te consagrei para ser profeta em toda a terra. Então assim, lá também em 1 Samuel 16, o Senhor fala: então o Senhor ordenou a Samuel: eu te envio à casa de Jessé de Belém, porque escolhi um de seus filhos para torná-lo rei. Entretanto, o Senhor assegurou a Samuel, porque ali é assim, eu estou pulando um versículo. No 6 assim: logo que chegaram, assim que Samuel colocou os olhos sobre Eliabe, disse consigo: deve ser este o homem ao qual o Senhor quer ungir. Entretanto, o Senhor assegurou a Samuel: não te pressione diante da aparência nem da estatura desse homem, pois eu o rejeitei. Eis que Deus enxerga não como ser humano, vê. Portanto, o homem julga e toma em elevada consideração a aparência, mas o Senhor sonda o coração. Ali no 12, Jessé mandou chamá-lo, era ruivo, de belos olhos, saudável e admirável a aparência, e afirmou o Senhor: levanta-te e unge ele. Samuel apanhou o chifre que estava repleto do melhor azeite, ungiu-o na presença de seus irmãos, e a partir daquele dia o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Amém? Amém. Podem sentar, irmãos. Aqui, quando é no 12, aqui já tinha passado 5. Que na verdade Jessé tinha 7 filhos, 5 filhos homens e 2 filhas mulheres. As mulheres chamavam Zeruia, Abigail, os homens Eliabe, Abinadab, Sama, Radaí e o mais novo, né, que era Davi. Esses eram os 7 filhos de Jessé. Irmãos, hoje não quero me aprofundar, só quero dizer assim, todos nós somos predestinados e escolhidos por Deus mesmo antes de nascer. Então não é a aparência, não é a idade. O que o Senhor quer de nós é que venhamos a levar o Evangelho do Senhor. Se vocês notarem, lá em João 6,38, o Senhor Jesus fala para o povo: eu vim para fazer a vontade do meu Pai que está no céu e não a minha. Então a nossa vontade, ela tem que ser a vontade do Senhor. Porque notem, as pessoas dão muita ênfase na aparência da pessoa, tal. Que nem Eliabe ali, ele servia o rei, era um cara forte. E Samuel, quando colocou o olho em Eliabe, já falou com ele mesmo, né? É esse aqui que o Senhor quer que eu vou ungir ele direto, rei. E o Senhor falou para Samuel: não, Samuel, não te enganas. Eu já o rejeitei, eu não quero. Eu já tenho um escolhido deles. Manda passar todos eles em tua frente. Quando chegar no último, pergunta se tem mais alguém. E vai ter um. Então assim, quando Jessé mandou passar todos eles na frente de Samuel, nenhum. E daí Samuel pergunta para Jessé: mas são só esses os filhos que tu tem? Ele respondeu: não, eu tenho mais um, que é o mais novo, que é Davi, que está cuidando das ovelhas. Então notem que aquele desprezado, ele já tinha matado um leão, matado um urso para defender as ovelhas do Senhor. Então não precisamos matar ninguém para defender o Senhor. Nós temos que o quê?
ser predestinado, ser escolhido, é levar a palavra do Senhor e mostrar que sem Jesus somos casas vazias. E temos que ter o Espírito Santo. Porque vocês notaram ali, ó, assim que Davi foi escolhido, ele ficou, o Espírito Santo se apossou dele, ele ficou cheio do Espírito Santo. E nesta época Davi tinha em torno de 15 anos, aproximadamente. Ele só veio a ser rei com seus 30 anos aproximadamente, e reinou por 40 anos. Então, teve uma preparação dali dos seus 15 anos aos 30 anos. Não é assim a gente já entrar hoje numa igreja, no ministério, e já no próximo mês já ser pastor, já ser evangelista, já ser líder de jovem. Não é assim. E nem todo chamado é para ser pregador, para ser missionário. Então, Jeremias, mesmo antes de nascer, o Senhor já tinha separado ele. Ele tinha feito o quê? Ele era de uma família de profetas. Então, assim, o que eu quero passar para a igreja é que todos nós somos predestinados. Somos separados, somos ungidos, mesmo antes de nascer. E não é a idade, e não é a aparência, não é a classe social. Porque é só lá o irmãozinho que está numa igreja poderosa, que está em tudo, é ele que vai ganhar almas para o Senhor, é ele que vai ter... Não. Muitas vezes é uma igreja bem pequenininha, e ali o Espírito Santo faz grandes milagres. O Espírito Santo está onde o coração está voltado para Jesus, para o Pai. Não adianta termos uma aparência bonita, mas o coração vazio, não tem nada. Pregar só a aparência, pregar só a teologia. Muitas pessoas não têm uma formação de uma universidade e ganham muitas almas para o Senhor. Porque conforme lá está lá no Evangelho de Gálatas 6, 7, de Deus não se zomba, tem pessoas zombando do Senhor. Então assim, ó, o Senhor não aceita ser enganado. O que nós semearmos, isso nós vamos colher. Então, tem pessoas zombando do Senhor, tem pessoas abusando do que está na Bíblia, distorcendo, e nós não podemos fazer isso. Nós temos que ser vigilantes, vigiar mais, orar mais, jejuar mais e ser humilde. Porque quando Jesus desceu para quem nos abençoar, ele veio ser humilde, ele disse: eu não vim para fazer a minha vontade, eu vim para fazer a vontade do Pai que me mandou. Então nós devemos fazer a vontade de Jesus, porque Jesus falou: aquele que não sofrer pelo meu nome e não passar as necessidades, não ser perseguido, esse aí não está servindo a mim. Então não é meu discípulo. Porque quando nós aceitamos o Senhor Jesus, a gente vai ter perseguição, vai ter inveja. A perseguição, para começar, não é lá do irmão da outra igreja, não é lá da casa da pessoa de fora, ela começa dentro da família. As famílias não vão aceitar: agora aquele ali virou um aleluia, agora é mais santo que o outro. Não. Se nós notarmos lá em Levítico 19:2, assim como em 1 Pedro 1,16, o Senhor pede santidade. Lá em Levítico 19:2, o Senhor diz assim: Moisés, fala para esse povo serem santos, porque eu sou santo. Em 1 Pedro também diz: sede santos, porque eu sou santo. E santidade não quer dizer que nós somos melhores do que os outros. Santidade é nós vivemos um dia, ser grato pela aquela noite que o Senhor nos concedeu, agradecer: obrigado pela noite que o Senhor me deste, Pai. Obrigado pelo novo dia. Entrego minha vida a Ti, consagro esse dia, santifique-me para que eu ande debaixo da Tua aliança fiel. Quando terminou o dia, consagra, entrega ao Senhor. Vai para o trabalho, abençoa já a tua ida para o trabalho, teus patrão, teus colegas. Não importa se lá são tudo crente ou não são crente, tu está trabalhando debaixo de uma cobertura que tem um trabalho que tu traz a comida para o teu lar. Tu paga as tuas contas.
Então honra o teu trabalho. No momento que tu honrar o teu trabalho, tu está honrando Deus, tu está honrando tua casa, tu está honrando tua família. Então consagra o teu trabalho, abençoa a tua ida já antes, terminou a tua jornada de trabalho, agradece, entrega aquele dia, eu estou entregando a minha jornada, me guarde na volta para casa com segurança. Porque a gente não sabe, né, naquele trajeto, se a gente vai conseguir chegar em casa. A gente não sabe durante o dia o momento que vai ser chamado da nossa ficha. Então nós temos que ser gratos sempre que o Senhor fala, a minha graça te basta, está lá em 2 Coríntios 12, 9. Então nós temos que ser gratos em tudo. E todos nós somos predestinados, seja ele rico ou pobre, ele é predestinado. Se nós notarmos, grandes profetas, quando chegavam na cidade, eles perguntavam, veio em paz? O Senhor mandava dar o recado, eles iam lá dar o recado, matavam eles, mas eles não deixavam de dar o recado. Então, muitas vezes as pessoas querem pregar somente a satisfação do ego daquelas pessoas, daquela igreja. Então não é assim. Não adianta pregar palavras bonitas, onde afaga o ego daquelas pessoas. Se o Senhor mandou tu levar uma palavra, leva aquela palavra. Jeremias, quando foi escolhido, ele pagou um preço muito alto. Foi preso, foi jogado num poço, passou de tudo. E assim os outros profetas. Moisés, quando Moisés estava apacentando as suas ovelhas, ele olha para um monte e viu uma sarça pegando fogo. Isso, prisou naquilo. Então, quando ele estava se aproximando da sarça, que estava em chama, a voz do Senhor diz, ei, tire a sandália, o lugar que está pisando é santo. Quando nós viemos para a casa do Pai, nós estamos entrando em terra santa, na casa do Senhor. Então guarda o teu pé, se santifique para entrar na casa do Senhor, não é de qualquer jeito. E Moisés também foi um dos predestinados. Então nós temos que ter certeza de que o nosso chamado ele tem que ser uma convicção nossa, que assim, ó, Senhor, é isso mesmo que tu queres de mim? Se não for para mim pregar uma palavra, o que eu posso fazer dentro da igreja? Ou ficar lá na porta cuidando? Eu vou limpar os banheiros, vou fazer isso ou aquilo. O que eu vou fazer na tua casa, Senhor? Vai ter alguma coisa para te fazer. Muitas vezes o joelho daquelas pessoas que estão dentro da casa de oração orando ao Pai, ganha muitas vidas. Nós devemos orar não só por certo tipo de pessoas, mas a palavra é bem clara. Nós devemos orar pela nossa família. Do que adianta nós queremos ganhar o mundo se nós não ganhamos a nossa família? Primeiro a família, depois a família da fé, o social. Nós temos que separar as coisas. Jesus nunca fez acepção de pessoa, ele diz, levai o ide a todas as nações e a todas as pessoas, mas sem acepções. Nós devemos fazer acepção de pessoas e nós somos predestinados. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Toda casa de oração, ela é templo do Senhor e o Espírito Santo habita, é terra santa de Deus. Quando nós olharmos para a aparência, nós estamos cometendo um erro grave. Nós temos que olhar primeiramente para o Senhor e pedir sabedoria, orar mais, jejuar mais, que Deus vai nos dar. Mas não querer ser mais do que o irmão, não querer ser mais do que o outro que está em outro ministério. E não falar da vida também dos outros irmãos. O irmão está fazendo errado lá, problema dele. Não está dentro da Bíblia, diz assim, ó, o pai não vai levar o pecado do filho e o filho não vai levar o pecado do pai. A salvação ela é individual. Eu posso ir para o inferno e meu filho ganhar o reino do céu.
a minha esposa, enfim, vice-versa. Então a salvação é individual. Se o meu filho quer ganhar o reino do céu, ele vai ter que se humilhar diante do Senhor e entregar a sua vida a Ele. Minha tia, minha irmã, também vai. Agora o irmão lá, se está querendo aceitar Jesus ou ele é falso, é um problema dele com Deus, porque Deus sonda o coração. Nós só olhamos a aparência. Do que adianta uma boa aparência, uma boa roupa, se o coração daquela pessoa é escuro, não tem nada, é vazio? Ela é um zumbi caminhando só por caminhar. Amém? Viver em santidade está lá, o Senhor falando, mas não nos faz melhores, e sim o Senhor nos separa. Lembra que lá em Hebreus 12:14 o Senhor fala assim, ó, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Então nós devemos seguir em paz, viver em santidade, para poder ver a Deus. Que numa hora para outra a gente está caminhando, o Senhor chama, pregando no altar, muitos já, ali o Senhor arrebatou. E se a pessoa fez um monte de coisa errada e subiu o Senhor do altar naquela hora, o Senhor leva. Ele vai para o céu? Ah, vai. Vai nada. A pessoa tem que estar em santidade, tem que estar, confessar. Muitas vezes no leito de hospital a pessoa aceita Jesus e confessa todos os pecados e diz, eu me arrependo do fundo do meu coração, que o Senhor vai sondar o coração dele, ó, o espírito dele. Ele se converteu, pronto, já vai ter o direito de ser julgado por Jesus e ter uma nova oportunidade. Então muitas pessoas vivem 40, 50 anos na fé, mas se desvia e perde o direito de estar com Jesus. As pessoas vivem, a maior parte delas vivem em depressão porque elas conhecem a palavra. E quando nós conhecemos a palavra e a gente se desvia dela, a depressão vem. E junto com a depressão vem o inimigo. O inimigo quer entrar naquela brecha. Ele quer tapar os ouvidos, quer tapar a visão. A pessoa muitas vezes fica que nem cavalo de padeiro, que é antigo. Só enxerga para frente, não enxerga para o lado. E os ouvidos tapados. Aleluia. Não é a idade, não é a aparência. Se fosse por idade, Davi era raquítico, um guri ruivo, cuidando das ovelhas, desprezado pelo próprio pai, por todos os seus irmãos. Quando Samuel botou os olhos sobre ele, o Senhor disse, é esse aí que eu separei já. E note que o Senhor podia ter dito para ele lá na cidade, eu tenho Davi lá, o filho de Jessé. Não, ele teve que caminhar, ele teve que pedir autorização, ele teve que chegar lá, oferecer sacrifício, para depois, sim, depois de passar todos os filhos na frente dele, ele perguntar, não tem mais ninguém? Tem Davi. Quando Davi veio, aquele menino pequeno, disse que ele tem uns olhos muito lindos, cabelo ruivo. O Senhor disse, é esse aí que eu separei. E ele ficou 15 anos aproximadamente se preparando para ser rei. E tem pessoas que entram hoje na igreja, amanhã, na próxima semana, já aonde eu vou levar a palavra, o que eu vou pregar? Espere teu pastor, impere a tua pastora, missionária, te separar ao comando do Senhor Jesus, para te ser cheio do Espírito Santo. Porque o Senhor chama, Ele capacita. Amém? Glória a Deus, aleluia. Irmãos, o reinado de Davi, assim como o tempo que levou Jeremias, foi em torno mais ou menos de 40 anos, tanto um como o outro. E foi profeta por 40 anos aproximadamente, e Davi, 40 anos também reinou como rei. Então notem, muitas vezes as pessoas têm um reinado longo, outros têm um reinado curto. É conforme Deus predestina.
Bom, esse aqui vai levar o meu id. Mas não tenha medo. Se é para ter medo de levar a palavra, fica sentado num banco, só escutando. E se oferece para limpar o banheiro, se oferece para fazer qualquer coisa da igreja. Seja grato, tu está na casa do Pai, tu está na casa do Senhor. E o Senhor, Ele diz, a minha casa se chama casa de oração. Vamos ser gratos. Nós temos vivendo os últimos dias, o Senhor está vindo. A gente não sabe o dia de amanhã. Podemos hoje deitar na cama, amanhã só vão pegar o nosso corpo. E para onde vamos? Nós vamos lá para a terra dos pés juntos, onde tem rico e pobre, tudo na mesma terra. E adiantou ficar lá lambuzando, lá lambendo o carro, a casa, se achando melhor do que o irmão, se achando melhor do que o vizinho, se achando melhor do que o da família. Ah, eu tenho um grande carro, eu tenho um grande emprego, eu tenho uma grande casa. E eu tenho um grande Deus. Teu grande Jesus, sei que tu tem? Então nós temos que ter um grande Jesus, um grande Deus na nossa vida. E falar do Senhor, mas falar com amor. Esse trabalho que nós fizemos aí de fazer ação social nas ruas, isso é um dever que todo cristão tem que fazer, seja ele evangélico ou não. Nós não podemos brincar de ser crente. Não podemos brincar de ser crente, porque Deus não aceita brincadeira. Quando o Senhor separa, predestina, nós somos escolhidos do Senhor. E quando somos escolhidos do Senhor, nós temos compromisso. Se quando nós chegamos numa firma e pedimos emprego, e eles nos concedem, nós devemos ser leal, nós devemos ser fiel. Vamos fazer o nosso serviço que dá. Não é entregando o nosso coleguinha, não é fazendo fofoca, fazendo o trabalho certinho, nós vamos alcançar metas. Nós temos, por exemplo, o nosso neto. Estudou todos, fez tudo que quer fazer, curso Senai, curso ali, fez tudo. Ficou quase uns 5 anos sem conseguir um bom emprego. Hoje está numa grande firma, está sendo cada vez mais provido, muitas pessoas estão indo embora e ele continua lá. Porque teme a Deus, honra a Deus, honra a família. É isso que Deus quer, nós devemos. Não importa lá, o vizinho não é crente. Ah, o outro que está naquela empresa não é crente. Ei, para de olhar para a vida dos outros. Olha para dentro de ti. Busque pela tua família. Eu, depois de ter baixado o hospital entre a vida e a morte, eu continuei dizendo e digo ao Senhor: primeiro eu, minha esposa, minha família, a igreja, e depois vamos fazer o social na rua. Porque eu sei que se eu fizer, buscar a minha família, ganhar a igreja aonde eu estou responsável, eu já estou fazendo uma grande coisa para o Senhor. Pode ser pequeno aos olhos dos outros, mas para o Senhor é a igreja. Assim como depois também na rua. Deu para fazer o social? Vamos lá fazer. Não vamos saber se... Ah, esse aqui eu não vou dar para aquele ali, um marmitinho, um suquinho. Aquilo ali eu não vou dar. Entrou na fila, meu. Vai distribuindo, terminou a tua marmitinha, teu suquinho. Bota dentro do carro, agradece a Deus. Vamos para casa. Amém? Amém. Se nós notarmos em Isaías 41:10, o Senhor diz assim, ó: eu sustento os meus com a minha mão direita da justiça. Eu sou contigo, o Senhor diz. O Senhor é contigo, o Senhor é comigo. Então, você pode aos olhos humanos ser o menos improvável, como Davi, mas você é um predestinado, você é um escolhido. Amém? Irmãos, eu não quero me aprofundar muito. O que eu tenho para dizer é que o Senhor tem um propósito na nossa vida, tem um propósito na minha, na tua.
E se estamos hoje escutando isso, é porque o Senhor está falando algo para nós. E o Senhor te ama, o Senhor me ama, e eu sou grato por essa oportunidade. Amém? Glória a Deus, aleluia.